Olá pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev, o seu canal de atualização fiscal que conecta a legislação e desenvolvimento de software no Brasil. Eu sou a Lorena, analista tributária da TecnoSpeed, e no programa de hoje vamos abordar as alterações apresentadas pelas novas versões das notas técnicas que detalham as alterações para adequação da reforma tributária. Além de te atualizar sobre o lançamento do projeto Conformidade Fácil e as novas tabelas de classificação tributária do IBS e também da CBS. Vamos explicar as modificações que estão por vir e como elas impactarão diretamente a forma como software houses e seus sistemas devem se adaptar. Fiquem ligados! Hoje a gente vai falar de um assunto que merece toda a sua atenção, que são as atualizações das notas técnicas da reforma tributária. E tem bastante coisa aí. E para conversar hoje com a gente, discutir esse tema, enriquecer aqui tudo que a gente tem para trazer, eu tenho duas convidadas muito especiais, que é a nossa PO, né, a Leia, do Plug DFE, e também a minha amiga, que está ali comigo todo dia, né, firme, analisando essas notas técnicas, a Dani. É muito bom contar com vocês aqui hoje, tem bastante coisa que a gente precisa discutir, atualizar o pessoal que nos acompanha, né? E uma das atualizações muito importantes que a gente precisa discutir hoje é a atualização da nota técnica 2025-002 na sua versão 1.10, da NFE e da NFCE. Ela trouxe ali bastante adequações para a gente, atualizações, e também trouxe um ponto bem importante. Por quê? Porque a gente tem que reforçar, para quem nos acompanha, que essa versão, ela está ali eliminando, né, substituindo as versões anteriores, que são a 2024-002, e também todas as suas versões já publicadas anteriormente. Então, a gente fica, né, esse alerta aí para os programadores, desenvolvedores, gestores de software, que essa atualização é que passa a valer. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente já falou num programa anterior, que está na nossa playlist. Você precisa também ir lá naquele vídeo e conferir tudo que a gente já falou. Falamos sobre eventos, falamos de novos campos, particularidades super importantes. Mas hoje a gente vai focar principalmente nas atualizações que veio com essa versão 1.10. Então, esse vai ser o nosso foco. A gente também vai trazer atualizações de outros documentos fiscais, tabelas dinâmicas, validador. Tem bastante coisa que a gente vai trazer. Para iniciar, né, antes de tudo, eu queria fazer um reforço referente a essas notas técnicas da reforma tributária. Ela não é apenas uma atualização no layout, ela é mais que isso. Ela está trazendo campos obrigatórios para a reforma tributária. Então, é o pontapé inicial para você começar a enviar esses documentos, começar a validar esses novos impostos e estar atualizado com a reforma. Já temos cronograma, já tem obrigatoriedade, então não tem como a gente não focar agora nessas notas técnicas. Por isso, com esse propósito de estar trazendo essas atualizações, eu queria que a Dani passasse para a gente o que veio aí de mais importante, Dani, nessas atualizações da nota técnica da NFE e da NFCE. Então, Lorena, como você mencionou, a gente vai estar tratando aqui hoje da versão 1.10 da NT, focada na NFE e NFCE, né, que é a que traz mais atualização, traz maior volume de campos e eventos. E por que ela está substituindo as anteriores? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar para quem nos acompanha, que é o seguinte. Como essa nota técnica, essas alterações, elas não entraram ainda em homologação e nem produção, quer dizer, homologação entrou, né? A gente já passou ali o dia 28, então já entrou em homologação. Então, por isso que eles trazem todo o layout. Pode ser que as outras versões também venham todo o layout ali novamente, porque, como você disse, são grandes mudanças ali, né? É o que vai valer a partir de 2033. É só aquilo? Não. Vai ter mais coisas, mas é o que vai valer a partir de 2033. Assim que sair PIS/COFINS, assim que sair o ICMS, aquilo ali vai ser o layout. Então, é bem importante sempre estar atento a essas publicações e estarem adequando seus sistemas. O que essa versão a 1.10 trouxe? A questão dos campos C-Stats, né? Porque primeiro estava 3, aí o tamanho passou para 4, aí agora ele está para 3, entre 3 e 4. Essa é a primeira alteração, e a gente sabe que isso influencia nos protocolos, né? De recebimento, de consulta. Então, isso é uma alteração bem importante que tem.
Outra questão que está vindo de novo com a reforma tributária, que até então não existia, que são as novas finalidades de emissão de documentos fiscais eletrônicos. E isso está somente para a NFE. Reforço aqui para vocês, que eu sempre falo nos programas, né, que a gente cita a reforma tributária. Fala de nota de débito e crédito, sempre menciono. Isso é para a NFE somente. Dani, quais impostos? Porque também outro dia me perguntaram. Eu vou conseguir emitir nota de débito e crédito para o ICMS? Não. Por enquanto, não. A não ser que seja alterada a legislação do ICMS. É o foco utilizar ICMS nesses tipos, né, de nota? Não. Elas estão vindo para adequar a questão dos débitos ou créditos dos impostos, né, do IBS e CBS, para... Eu vou falar aqui, né, a visão que eu tenho. Ajustar, permitir com que o contribuinte ajuste a apuração assistida, né? Porque o reflexo dessa emissão das notas de débito e crédito serão na apuração assistida. Então, nós temos novos tipos, né? Primeiro veio o tipo de emissão, nota de débito e crédito. Aí depois veio um campo, tipo débito, tipo crédito, né? E agora nós temos valores ali dentro para atender essas particularidades que serão necessárias ali para fazer os ajustes na apuração assistida. Porque o que é, às vezes a pessoa lê a lei complementar e está escrito lá, né? 2026 não vai ter a cobrança do imposto desde que o contribuinte tenha cumprido com as obrigações acessórias. Qual que é a primeira obrigação acessória que vocês têm que fazer, contribuintes? Emitir o documento fiscal. O documento fiscal eletrônico é a primeira obrigação acessória sua. A partir do momento, lá dia 5 de janeiro de 26, você emitiu o seu documento fiscal com os campos de IBS, CBS e IS, tá ali. Você está cumprindo com a obrigação acessória. Não coloca na mente que a obrigação acessória, nesse caso, vai ser um SPED, né, uma outra declaração. Terão outras declarações. A gente já sabe da DERE. Né, nós temos ali a DERE. Então, algumas coisas algumas receitas que existem hoje, algumas formas de comercialização, de venda e recebimento, que é a questão de operações financeiras. Vão continuar, né? Isso, concurso de prognósticos. Isso não vão entrar nos documentos fiscais eletrônicos, então estarão em declarações acessórias e obrigatórias. Mas lembre-se que você emitiu seu documento fiscal, já está ali. Então, essas notas de débito e crédito, que também gera dúvida, quando usar, como usar, o como usar, eu vejo que a gente está deduzindo como nós vamos usá-las, mas a hora que for publicado ali o regulamento, a normativa, seja do IBS, CBS, a gente vai ter muito mais clareza. Inclusive, não só desses tipos de nota, de toda a nota técnica. De tudo que está vendo de alteração. A gente vai conseguir fazer essas amarrações, né, Dani? Regulamenta isso, eu uso esse campo, eu vou conseguir justificar isso, e aí o documento fiscal vai servir para fazer essa declaração, que hoje a gente vê de outro jeito, né? Exato. Mas vai ser no próprio documento fiscal. É importante isso mesmo que você levantou. Exatamente. E óbvio que ali a nota técnica, agora nessa versão 1.10, que está sendo o nosso foco aqui hoje nesse episódio, ela está trazendo alterações nos grupos, está realocando, né? Tinha um grupo que estava um pouco mais para baixo no layout, aí subiu, enfim, são ajustes que o ENCAT está fazendo, né? A forma com que os auditores estão entendendo os processos das empresas, né? Porque às vezes eles não têm 100% de conhecimento, sabe ali da regra de negócio, mas o operacional brutal ali do dia a dia, eles não têm como saber, não tem como dominar de tudo. Então, conforme está vindo esse conhecimento, esses questionamentos por parte das empresas, e aí também eu vou abrir um parênteses aqui, o quanto está sendo importante a participação das empresas junto aos auditores, junto ao ENCAT. Eu falo assim, o ENCAT não só a parte estadual, mas também o pessoal ali da Receita, os auditores da Receita Federal também, eles terem essa visão. Eles não recebiam tudo pelo SPED? Sim, mas vamos lá, não dá para ter tempo de analisar a empresa por empresa. Tem que ter muito auditor, né? Isso está sendo muito importante e é fundamental para que a reforma tributária ela consiga ser implementada realmente em 26 e que a partir de 2027 ela comece a valer mesmo. Exato, comece a fluir. Então a gente tem ali algumas alterações de grupos e campos, que a Leia depois vai entrar um pouco mais no detalhe técnico. E uma outra coisa que essa versão também está trazendo, que era a dúvida de
milhões, né? É a questão do Simples Nacional, porque você lê a lei complementar, você entende que aquilo ali é para todas as empresas, todos os contribuintes, né? Não tem separação regime normal, Simples Nacional e MEI. O Simples Nacional e o MEI vai seguir com o ICMS. Não. Tem essa, é para todas as empresas. E a dúvida era, certo? Como que nós vamos encaixar a reforma tributária dentro do Simples Nacional? E essa dúvida, pessoal, assim, nós que acompanhamos, que participamos, eu posso falar porque nós três sempre estamos ali nas reuniões com o ENCAT, era a dúvida que sempre chegava, toda reunião tinha alguém que levantava a mão e falava assim, tá, mas eu atendo várias empresas do Simples, como que eu vou fazer? Qual que é a orientação que vocês me dão? Porque eu tô vendo aqui na lei complementar, aí começou a vir C-Class Trib, e aí eu não consigo encaixar, e como que vai ficar a questão de crédito e tudo mais, né? Então, para 2026, o que é um alívio, mas também, né, não fiquem tão aliviados, né, porque 2027 vai ter essa questão do Simples Nacional. Então, as empresas que são do Simples Nacional, ou até mesmo que se desenquadrem do Simples Nacional, porque a gente já sabe disso, porque já foi publicada a nota técnica, já está na versão 1.07, né, da NFCON, do CTE, do BPE, então nós já sabemos que quem passar ali do sublimite que fala, né, do Simples Nacional, em 2026 não vai precisar informar os campos, mas 2027 vai. E vai ser em janeiro, né? Então, assim, eu falo que é um alívio, porque, querendo ou não, o maior fluxo de CNPJs no regime do Simples Nacional é o que tem aqui no Brasil. É maior, né? Lógico, você tem as empresas do lucro real, tem as empresas do lucro presumido, mas, assim, você tem muitas empresas do Simples. Então, isso eu acho que gerou ali uma dúvida para eles também, né? Ali para os auditores, e aí eles trouxeram esse alívio. E eles estão estudando, realmente existe um grupo de trabalho que está estudando, está vendo como que vai ser colocado o Simples Nacional dentro da reforma tributária. Então, vai entrar na reforma, isso a gente não tem dúvidas, né? Ele vai entrar, mas eles ainda estão estudando, e esse estudo ele vai se prorrogar até o ano de 2026. Pode ser que no segundo semestre do ano que vem a gente já tenha, não digo em produção, mas em ambiente de homologação, algumas surpresas para o Simples Nacional. Então, existe, né, tem-se essa importância de que sigam adequando seus layouts, né? A emissão do documento vai continuar normal da forma com que está hoje, não vai mudar, mas precisa ser adequado também os sistemas. Quem atende só Simples Nacional, tá tranquilo? Não. Que ela pode receber também uma nota de um fornecedor que não é do Simples, né, Dani? E aí, ela tá preparada seu sistema para conseguir ler essa nota, fazer o download dessa nota ali, conseguir colocar no seu estoque? Então, não dá para ficar desatualizado com o layout da reforma, né? Até mesmo a devolução. Até mesmo a devolução, muito bem lembrado. Porque o que nós já sabemos, as empresas do Simples Nacional, quando ela for fazer uma devolução de mercadoria, é o processo que é feito hoje, é aquela devolução espelho que eles falam, né? Tem que ser informado todos os impostos. Então... E os campos vão estar lá. Já vão estar em produção. Então, são exceções ali que o Simples precisa prestar atenção, né? Exatamente. E fora isso ainda, a nota técnica trouxe ali novos eventos. Esses eventos, eles também estão ligados à apuração assistida. Entendam que, quando eu mencionei com vocês aqui, né, no começo da minha fala, a respeito das notas de débito e crédito, elas são ali para os ajustes, né, da apuração assistida, e os eventos também. Eles não são, assim, de uso rotineiro, né, são eventos para uso esporádico. Então, ali nós temos eventos para importação na área de livre comércio e Zona Franca de Manaus, e aqui eu falo que ainda a gente vai ter muitas novidades, porque também é um ponto que eu percebo que o pessoal está discutindo bastante, né, quando nós vamos nas reuniões. Temos eventos de perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor, e depois tem um outro evento contratado pelo adquirente. Então, se atentem a essas duas palavrinhas, durante o transporte, tá? Então, caso aconteça algum roubo, algum furto durante o transporte, serão com esses eventos que serão registrados. E também temos um evento de não ocorrência de fornecimento com pagamento antecipado.
Pagamento antecipado também é algo que a gente precisa pegar um episódio ali e trazer ele com tempo aqui para a mesa para a gente discutir, porque é algo novo também que está vindo com a reforma. E, por incrível que pareça, por mais simples que possa parecer um adiantamento do seu cliente ou você efetuar um adiantamento para o seu fornecedor, a hora que você entra dentro da casa ali, da empresa, você vê as particularidades que existem. Então, não os processos, né, que cada uma empresa adota e vai ter que refletir isso no documento fiscal. Exatamente. Agora, né? E um simples pagamento antecipado nem é tão simples assim. Então, são muitos detalhes que a Dani trouxe pra gente, do Simples Nacional, novos eventos, que a gente já sabe que vai ter mais alterações nesses eventos. Então, são bastante detalhes mesmo que a gente precisa ficar atento, pegar a NT ali, mapear, se concentrar nesses novos ajustes, porque à primeira vista ela pode até parecer uma simples atualização de layout, mas não é, são campos importantes, detalhes que a gente precisa prestar atenção, principalmente no seu RP. Como que eu vou estruturar isso agora? Como que eu preciso organizar ali no meu banco de dados, no meu layout, para conseguir repassar isso para o meu cliente, atender essa emissão de nota e também pensar no meu processo, né? As empresas têm processos ali específicos que a gente precisa estar sempre refletindo. Além dessas atualizações que a Dani citou, né, Leia, a gente também teve ali novos grupos, novos campos, pensando nesse impacto ali para quem já tinha desenvolvido ali para a primeira parte. O que tem de adaptação agora? Olha, eu brinco que quando a gente finaliza, tá tudo pronto, aí tem uma nova versão, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a essas mudanças na estrutura do XSD. Como a Dani mencionou, teve alteração de inclusão de novos campos, teve mudança no local ali onde ia ser informado, né? Na estrutura, na ordenação. Então, do ponto de vista técnico, tem a necessidade de fazer essa adequação, essa estruturação, né, do envio da informação, juntamente para ficar compatível com o XSD da Cefaz. E assim, os novos grupos, eles vão ajudar a organizar melhor as informações a fim de auditoria, apuração e controle fiscal também, né? Eu vou citar aqui os grupos que veio com essa nova versão, que é o grupo de notas de antecipação de pagamento. Entende-se que ele vem para ele vai ser utilizado para referenciar as notas de débito, né? Que é o tipo de nota débito igual ao 6, pagamento antecipado. Emitidas ali no momento do fornecimento do bem material imóvel, do material móvel ou serviço, né? Trazendo mais clareza para notas relacionadas ao pagamento antecipado que tem impacto direto na apuração assistida ali, né? Um outro grupo que foi criado, que é o grupo 1, de produtos e serviços da nota fiscal. Entende-se que foi criado um novo campo para indicar o fornecimento de bem móvel usado, devendo ali os mesmos serem adquiridos de pessoas físicas que não seja contribuinte ou que seja escrito ali pelo MEI. Um outro grupo também, que é o grupo 11, né? O banco de dados. Nota de antecipação de pagamento. Praticamente funciona como um banco de dados dentro do próprio DFE ali, consolidando essas movimentações de antecipação de pagamento. Ele apresenta regras de validação que devem ser observadas ali no detalhe para fazer a referenciamento ali da nota correta ali. Então, a Leia trouxe ali pra gente um resumo bem importante dessas novas regras, desses novos campos, desses novos grupos, e junto com eles vem novas regras de validação ali pra gente conseguir referenciar tudo correto nesses grupos e fazer o envio do documento sem erros, né, Leia? E essa nota técnica, ela trouxe esse alerta aí pra gente, né, que o fisco está olhando esses processos, o fisco está verificando o andamento das empresas, né, em conjunto com a empresa, para conseguir fazer essas adaptações.
E a gente sabe que vem novidade, né, Dani? Sim, não parou na versão 1.10. Que tristeza. Vai ter mais coisa para ajustar, hein, Leia? Com certeza. Eu acredito que, assim, é até engraçado. Você tava falando, Leia, eu falei assim, na maioria dos episódios a gente fala assim, não vai ter mais muito campo, não vão criar mais muita coisa. Aí vem uma nota técnica e fala assim, ué, o que é esse monte de coisa aí nova, né? Mas a leitura que eu faço, eu acredito que, assim, tá atendendo já o que tem ali, né? O que pode vir nas próximas notas técnicas? Pode ter um campo ou outro. Por exemplo, da NFE, a gente não tem a visão ainda da nota técnica, mas a gente já sabe que vai ter um campo de valor de IBS. E eu senti falta desse campo. Eu falava assim, a gente não vai ter um totalizador de IBS? Eu vou ter que ir ali no meu RP, fazer uma sominha dentro do sistema, porque no XML não vai ter, né? Então, a gente já sabe que vai ter esse campo. E uma coisa que eu falei, também que eu reforço aqui, é a questão das regras de validação. Muitos detalhes de como serão, de como aquele campo deve ser preenchido, vai ser operacionalizado, está dentro da regra de validação. E essas regras de validações, elas estão sendo refinadas a partir de agora, né? Como eu mencionei, conforme eles estão entendendo como as empresas trabalham ali no seu dia a dia, eles estão trazendo novos ajustes. Eu acredito que para o crédito presumido, principalmente, vai vir algumas mudanças ali, alguns ajustes de redação, novas exceções, observações. É importante ficar atento às regras de validação. Quem faz a parte ali que trabalha com monofasia. Não é só a alíquota que está faltando ser publicada, que a gente sabe que vai ser publicada só no que vem. Se você olhar ali as regras de validação, elas vão entrar somente em 2027, como o Simples Nacional também só ficou para 27. E, gente, é um tanto de regra de validação que a hora que você pega para ver, para analisar ali a nota técnica, tem muita regra, muita regra. Então, o que eu posso falar para vocês aí que está acontecendo esse refinamento, então a gente já sabe que vai ter aí a versão 1.20, a gente já sabe que vai ter uma versão 1.30 sendo publicada até o final de agosto, né? E eu acredito que isso vai vir ali numa constância, principalmente por conta do período de testes. E a gente vê que quanto mais regra vai surgindo, mais regras vão ter que surgir para suprir as necessidades ali das particularidades. Que a gente sempre vê, mas e os questionamentos das empresas? Mas e para a minha particularidade aqui, como que a gente faz para resolver? O que eu informo quando preciso de algum dado, né, que eu já faço hoje, né? Eu faço assim, como que eu faço agora nessa nova versão? Usando o IBS, EBS, usando as notas de débito e crédito. Então, tem muita dúvida que aí sempre... então a gente vai ter que criar uma nova regra para direcionar, né? Sim. Como informar. A parte ali de compra governamental dentro da nota técnica. Primeiro veio 2 campinhos ali na parte da informação ali da NT e agora a gente vê que já não. Tem um subgrupo separado dentro do IBS, CBS, para tratar exclusivamente compra governamental. Já veio novas regras, né? Também olhando para esse caso, e aí eu fico assim, será que tudo que está lá já atende? Pode ser que não. Se a gente for ali olhar para uma empresa que faz a parte de licitações ali, que atende o governo, seja o que for, porque o governo pode comprar desde uma caneca até um carro, uma ambulância, né? Então, são detalhes, e eu acredito que ainda possam vir algumas adequações para essa parte de compra governamental também. Novos campos, novos valores, enfim. A gente tem também a questão da transferência de crédito, que serão utilizados em situações específicas que precisa ser observado o CST e o CECLASTRIB. Isso aqui também é outra coisa que precisa ter muita atenção. E os novos eventos. Eu não falo assim também só os novos eventos, só esses 4 novos eventos, são todos os eventos. Dessas reuniões que a gente participa, vou falar isso de novo. Quando o auditor responsável pelo desenvolvimento ali, a coordenação da apuração assistida, e também os auditores, né, que são 2, e também os eventos, é perceptível que, assim, esses eventos estão sendo criados por conta de um artigo que está lá na lei complementar, mas que eles ainda também vão passar por um refinamento.
né? Eles vão ter ali alguns ajustes, como é o caso ali da perda e roubo durante o transporte, né? E é importante, assim, não é só adequar para a emissão da nota. Esses eventos precisarão ser registrados e isso será obrigatório em 2026. Então, não dá para fugir nem dos eventos. E também a gente tem que citar ali que foi estabelecido que esses eventos eles serão validados, né, agora, sempre pelo portal ali do servidor da Receita Virtual ali do Rio Grande do Sul em específico, né? E que vai ter que passar por lá, então a gente não vai ter essa interferência de um servidor não tá validando, numa Cefaz, ficou tudo ali pro Rio Grande do Sul. A gente ganha com isso, né? A gente ganha agilidade, a gente ganha essa objetividade que a Receita tá procurando repassar pra gente que é contribuinte, né? Fica tudo centralizado, né? Ali as informações. Lembrando que a gente vem sempre acompanhando, eles estão ainda adequando bastante coisa, né? Como a Dani falou, tem evento que a gente já sabe que vai sair, esses eventos novos aí também, tem o pacote XSD que a gente espera que seja publicado o mais breve possível também. Então, a gente tem acompanhado ali as mudanças que vem se discutindo, né, para essas necessidades. O fato de ser um ambiente único para trazer fazer o registro, né, a geração desse evento, é sensacional, principalmente para vocês, Léia. Com certeza. Porque é um tal de um estado, um ambiente autorizador coloca naquele dia às 9, o outro coloca meio-dia, o outro coloca às 6, né? Então, quando vira todo mundo consegue enviar. A gente está vendo as dificuldades, acompanhou, né, as dificuldades no sentido mesmo da homologação, da entrada e homologação. Uma UF entra, outra UF demora ali dias para entrar, então a gente vê que o Rio Grande do Sul sempre está antecipado, né, com essas alterações, essas publicações. Um sonho perfeito seria a gente ter um único ambiente autorizador atendendo todo o país, né? Aí você vai saber que aquele dia vai dar certo. E é um ambiente só para você, se der errado, entrar em contato. Você não tem que ir em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, sair procurando, né? Entrando em contato com essas secretarias da Fazenda. Você vai em um único, vai ser um ponto focal ali, seria... Perfeito. A gente já está com o pontapé inicial aí com os eventos, né? Vamos ver como que vai se desenrolar. Então, o que a gente já trouxe aqui para vocês é muito importante. Então, vamos ter novas publicações. A Léia trouxe que vão ter novos pacotes de esquemas, principalmente agora trazendo os eventos, que é algo que a gente ainda está obscuro, né? Porque não foi distribuído o XSD para os eventos, né? Da nota técnica. Então, são um ponto importante que a gente precisa acompanhar, porque a gente já sabe que vão ter essas publicações e com ajustes. E do mesmo jeito que a 1.10 trouxe bastante novidade, a 1.20, a 1.30 também vai trazer muita novidade, a gente precisa ficar atento e também acompanhar a gente, porque vai ter novos programas, a gente vai trazer sempre atualizações e você também pode acompanhar com a gente essas novas atualizações que vão surgir. Um outro ponto que a gente não pode deixar de discutir agora são os prazos, né? O cronograma muda, os prazos se adequam, a gente quer postergação, não tem, então já vai entrar, já tem coisa rolando. É isso mesmo, né, Dani? É isso mesmo. Para quem tinha dúvidas se a reforma tributária estaria implementada em 2026, não precisa ter mais, porque independente do que acontecer até 31 de dezembro, dia 5 de janeiro de 2026, os novos grupos e campos da reforma tributária, eles estarão implementados. Então, o que nós temos hoje, cenário atual? Todos os ambientes de homologação já estão publicados e adequados para você poder fazer a sua homologação dos grupos e campos. Eles fasearam, principalmente NFE e NFCE, né? Se você entrar lá na nota técnica, você vai ver que tem um faseamento ali dos grupos, campos e regras de validação e eventos, algo que não tem para os outros DFE devido ao fluxo de operações amarradas à NFE. Então, agora em julho nós já temos todos os ambientes preparados para homologar grupos e campos. E aí, assim, uma coisa que eu ouvi do auditor. Qual que é a dificuldade de se colocar isso em produção, sendo que você já passou alguns meses em homologação?
né? Então, é o que eu falo aqui para vocês de novo. Para quem acredita aqui, para quem acha, não acredita, acha que em janeiro não teremos reforma, vamos ter sim. Porque nós já entramos aqui o segundo semestre com ambientes disponíveis para a gente estar fazendo a homologação dos DFEs. Aí as regras de validação, elas vão entrar ali em homologação, no ambiente para homologação, e serão facultativas até ali o final da primeira quinzena de agosto. Então, a aplicação dessas regras em ambiente de homologação serão facultativas, tá? E elas têm um período para serem facultativas no ambiente de homologação, que isso também gera discussões nas empresas. A partir de 6 de outubro de 25, ambiente de homologação irá validar todas as regras que nós temos conhecimento hoje para IBS e CBS. Não, IS, porque o IS a gente não sabe ainda como é que vai funcionar, mas CBS e Olha o IBS. Ponto de atenção, né? Ou seja, a reforma não começa em 2026. Ela já começa esse ano, porque se uma empresa quiser validar a sua estrutura, quiser mandar um evento ali, fazer um envio de um XML, de uma nota, em ambiente de homologação, vai rejeitar, certo? Em outubro, porque precisa estar no pacote, precisa ter as novas tags informando ali o grupo de IBS e CBS. A não ser que, porque assim, a gente precisa também ter uma manobra de contorno. Porque não é só a reforma tributária que está vindo ali de nota técnica, que está saindo em outubro, e tem outras notas técnicas vindo, e elas precisam ser homologadas, e também eu acredito que as empresas, eles utilizam também os ambientes de homologação para homologarem outras coisas. E aí o próprio ambiente deles, né, para recepcionar essas notas, né? Exatamente. Então, qual que é a manobra para conseguir, a partir de 6/10, homologar um documento fiscal sem os preenchimentos de campo de IBS e CBS? Preencher com CST e Seclastrib de não incidência. Então, esses dois campos precisarão ser preenchidos. A partir do momento que colocou não incidência, para baixo não vai validar, né? Não precisa ter os preenchimentos, automaticamente não vai ter nenhuma regra. Uma não, né? Vai ter a regra ali do CST e do Seclastrib validando, mas assim, não vai ter nenhuma outra regra dos outros grupos para baixo. Essa manobra é para não informar todos os campos, né? A gente sabe que só em NFE foi mais de 100 campos, né? Adicionados aí, né, com essa reforma. E essa manobra, ela vem só para... Como a Dani falou, precisa informar o CST e o Seclastrib, ou seja, precisa estar na nova estrutura, né? Senão não vai aceitar. Então, pelo menos a adequação do XSD e até a gente conseguir, a empresa conseguir adequar todo o seu RP, precisa ser feito dessa forma. Eu falo que às vezes assim, você precisa fazer uma homologação de um documento fiscal de outra coisa que você fez ali, implementação. Por exemplo, aquela NT que tem ali pro produtor agrícola ali, produtor rural, né, que traz ali outras alterações. Produtos agropecuários, que eu acho que tem uma versão que eu não sei se vai entrar junto, né, se eu não estou enganada. É tanta nota técnica. Claro, para entrar junto com o da reforma, pacote de esquema da reforma. Isso mesmo, por conta dos XSDs aí vai entrar junto. Então, por exemplo, se você está recebendo rejeições ali ligadas ao CBS e o IBS e precisa validar algum campo dessa outra nota técnica, então coloca no incidência. Não é para botar fixo em algum lugar, pelo amor de Deus. Esse CST e essa Seclastrib não validar nada, porque vai chegar lá dia 5 de janeiro e aí pipoca tudo. Então, assim, um alerta que a gente sempre escuta: validem, implementem e validem. Usem, né? Usem tudo que vocês têm disponível, né? A gente escuta muito isso. Eles até pedem pra gente falar isso, pedem pra gente divulgar. Usem o que está sendo disponibilizado. Testem, validem. Não vai encaixar na sua regra de negócio? Procura a Secretaria do Estado. Entre em contato. Vai no Fale Conosco. Vem até a Tecnospeed, vem aqui com a gente pode tentar ajudar também. Mas assim, não sofram calados. E não deixem de validar. Validem. Então, só realmente, é um plano B ali que não pode se tornar fixo, tem que usar com cuidado. Então, isso é homologação, tá? Homologação. Produção. Então, em outubro,
quem já quiser enviar, a gente sabe que algumas empresas não vão conseguir se adequar, a gente sabe que existem ERPs gigantes e que não é só homologar o documento fiscal eletrônico, tem muitas outras homologações que precisam ser feitas dentro desse RP, dessa nova versão, para atender a reforma. Então, em outubro, a partir de outubro, dia 6 de outubro, em ambiente de produção, quem quiser já vai poder informar os campos e os grupos do IBS-CBS, tá? Não serão validados. Não serão aplicadas regras de validação. É um ponto importante. Eu acredito que é válido de ser feito também dentro do ambiente de produção. A empresa que já conseguir, a empresa que não conseguir, não tem problema. Mas, a partir de 5 de janeiro de 26, eu acho que eles nem aguentam mais escutar isso. Não. De tanto que a gente já falou que 5 de janeiro. Mas, com a entrada das regras de validações, obviamente, os campos precisam estar implementados e vão ter que possuir informações. Vão ter que estar preenchidos. O XML vai ter que estar ali preenchido. Então, janeiro, né? Aproveitem bastante a virada do ano, porque é bem no dia 5, né? A Dani, a Leia trouxe aí pra gente bastante dica, gente. Pega esse vídeo aí, encaminha para todo mundo do seu setor, para ele te ajudar, para você não ficar sozinho, desesperado lá, vendo essas regras de validação, acompanhando esse cronograma. Porque são pontos que a gente precisa se atentar. É difícil, a gente compreende que lidar com o sistema atual e lidar com o novo sistema da reforma vai ser um desafio muito grande. Já trouxemos isso em diversos episódios aqui, conversando com você, mas para que realmente você analise com detalhe essa NT, para que o seu RP consiga transferir isso de forma mais ágil para conseguir testar isso, né? E mapear esses campos, né, Leia? A TecnoSpeed também já está fazendo todo esse mapeamento para conseguir entregar isso com a maior agilidade possível, né? Sim, a gente falou aqui sempre a estrutura do XSD que mudou, que precisa adequar, criar os campos ali no RP para poder ser informada, né? E a gente fala que a TecnoSpeed, ela é um braço ali pro dev, né? Porque tanto a parte de servidores, que a gente comentou sobre N servidores que tem para cada UF, então, os nossos produtos, a gente já faz a mensageria baseada em cada servidor. Então, a gente, de uma forma simplificada, integrando ali um arquivo JSON, um arquivo TX2 e vai passar as informações e a gente já vai montar toda essa estrutura, na estrutura que a Cefaz estabelece no XML e fazer a mensageria ali, enviar esses dados junto ao órgão ali, junto à Cefaz. Então, é bem bacana o trabalho. A gente já praticamente, nossos produtos já estão adequados. Estamos na fase ali de teste para autorizar todos os documentos e publicar ali para os nossos clientes. Aproveitando essas atualizações que a gente falou da NFA e da NFCE, vamos falar agora um pouquinho das atualizações para os demais documentos fiscais, né? Que a gente tem BPE, NF3, NFCOM, CTE, e todos eles também vão passar por adequações para a reforma tributária. Hoje a gente tem a nota técnica 2025, a 001, recentemente foi publicada a versão 1.07, mas a gente sabe que essas atualizações também não vão parar por aí, conforme vão vindo ajustes, novas particularidades, que nem a gente já citou na NFE, também vão ser adequados esses documentos fiscais, então tem que acompanhar. E essas atualizações não foram tão grandes, né, Leia, que nem a gente teve ali na NFE, mas são atualizações importantes, né? Sim, foi bem pontual, mas assim, vem adaptando ali todos os documentos para também acomodar e exportar ali os dados de IBS, CBS e IS também, né? E um ponto que merece atenção aqui é as novas regras de preenchimento do grupo de IBS e CBS para empresas do Simples Nacional, que a gente comentou, né? E também MEI. Também foi incluído ali um novo grupo específico para compras públicas e campos dedicados às alíquotas de valor de IBS e CBS. Nessas operações ali.
Teve ainda ajuste em algumas regras de validação, principalmente para cálculo de deferimento de IBS e CBS, e foram adicionados novos grupos e campos também para os novos impostos, tá? Na NFCon, a gente também teve algumas particularidades ali em relação a umas regras de validação. Então, vale a pena baixar a nota técnica, analisar ela, ver essas alterações, pensar no seu software que eu preciso ajustar. Falando em NFCon, eu queria puxar aqui um pouquinho. A NFCon ela ainda não é obrigatória, né? Ela está sendo usada de forma facultativa. Sua obrigatoriedade está ali prevista para o dia 1º de novembro de 2025. Muitos estados já estão permitindo, né? As empresas que estão... empresas que têm ali no KINAI a questão de comunicação, telecomunicação, elas já conseguem fazer a homologação na maioria dos estados. E a TecnoSpeed atende, né? Nós temos um produto para fazer a emissão da NFCon. Então, eu acho que é importante também a gente falar que nós estamos aqui falando de NFE, CTE e tudo mais, mas para quem não conhece tanto a TecnoSpeed, nós temos também já implementado, né, Leia? Já está homologado e disponível a NFCon. Temos para integração ali via API, componente também, né? Alguns métodos, né? A critério do trabalho ali de cada empresa, né? A gente atende vários nichos também. Legal. E elas já vão sair, adaptadinha para você conseguir enviar os campos da reforma tributária, né? E aí, pensando em tudo isso que a gente falou, NFE, CTE, BP, a gente tem outra novidade bem legal, que é o validador RTC, que é o validador da Receita Tributária, que é do projeto Conformidade Fácil. A hora que foi falado desse Conformidade Fácil, a Dani e eu aqui a gente já se animou, porque são ajudas que a gente precisa ali, às vezes, para responder uma dúvida, para ajudar o nosso time interno, né, a desvendar algumas particularidades de regra de validação, que às vezes não estão tão nítidos ali quando a gente lê a reforma tributária, ali as notas técnicas, né? Então, esse projeto, né, conforme foi citado pelo ENCAT, o projeto Conformidade Fácil foi realmente para ajudar, claro, os contribuintes, mas principalmente as empresas de TI e de software, né, que precisam já adaptar imediatamente seus documentos fiscais para conseguir ali seguir os prazos que a Dani já citou para a gente de homologação em produção. O validador, ele ficou assim fora do normal. A gente nem esperava que vinha tudo isso. São campos extremamente importantes. Lá você consegue passar o ano, que tipo de regime tributário é a sua empresa, qual a sua classificação, qual o seu CST, gerar esse XML e validar. Então, se eu coloquei uma alíquota errada, ele vai apontar para mim. Se eu coloquei, preenchi um campo errado ali de tributação regular, de IBS, CBS, ele vai apontar para mim e eu vou conseguir testar essa regra de negócio, né? Porque às vezes a gente fica ali, será que é isso mesmo? Será que essa alíquota já vai valer para esse ano? Será que o meu Simples Nacional vai conseguir fazer isso em tal mês? Então você consegue passar pelo validador e gerar e validar essa regra de validação. Outro ponto bem importante também é se você lá no seu software, você está gerando esse XML, você consegue pegar esse XML, colar lá na plataforma do validador da reforma tributária e verificar se ele está correspondente com as regras de validação. Acompanhando as lives da Receita, acompanhando os auditores falando desse validador, o mais benéfico ainda ficou porque ele já está adequado com o servidor do Rio Grande do Sul. Então, houve uma alteração lá, você já consegue testar, porque ele está sincronizado com esse validador. Então, são pontos que realmente merecem a nossa atenção para que a gente use, né, realmente ali a plataforma para conseguir validar esse XML, né? Eu falo até assim, ali o desenvolvedor que está um pouco tá com dificuldade em entender uma rejeição que está recebendo no sistema ali em ambiente de homologação. Tá, né, com o XML ali, enfim. Entra lá no validador, coloca todas as informações e pede para ele simular. Como a Lorena falou, o validador, ele está diretamente ligado ao ambiente de homologação em produção da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Então, atualizou o autorizador ali, né? O serviço autorizador dos DFEs, automaticamente o validador também vai ser atualizado, né? Ele não vai ter um segundo processo, porque ele está sendo um espelho. É o mesmo, né? Ele é um espelho. Então, assim,
tá recebendo uma rejeição ali no seu sistema, e você não tá conseguindo identificar o que é, vai lá e preenche. Gente, tem campo de compra governamental, crédito presumido, tributação regular, tá tudo lá. Ainda nós não temos NFE e NFCE. Tristeza, né, pra gente? Mas nós já sabemos que em agosto vai ser disponibilizado. Mas o básico ali dá para testar, né, Dani? Sim. Mesmo selecionando a opção de outro documento fiscal ali, a gente já consegue testar pelo menos a soma básica ali do IBS e CBS, né? Exato, porque aí a simplificação que a reforma trouxe é ali o mesmo padrão de layout de todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Então, realmente, você consegue fazer ali o teste básico, mas a NFE, NFCE, ela vai estar ali disponível somente em agosto. Então, assim, acessem sempre, utilizem essa ferramenta, né? Não deixa ali esquecido, né? Eles sempre vão estar atualizando, vão estar trazendo as mudanças e tudo que for para os ambientes autorizadores ali da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, ligados à reforma tributária, automaticamente ele vai estar corrigido, né? Já, por exemplo, se altera, vou falar aqui, né? Cria um novo CST, se cria um novo C-Class-TIB, ali ele já vai estar atualizado. Até o portal nacional vai demorar um pouco, porque aí você tem que ir lá, incluir tabela e tudo mais. Então, eles estão comentando, falando bastante, né, a respeito dessa conformidade fácil, que realmente é fácil, né? Como o nome diz, conformidade fácil. Utilizem mesmo, façam os seus testes. É igual eu falei, deu uma rejeição no seu sistema, vai lá e vê como é que ficaria. O projeto foi mesmo criado para facilitar e a gente está vendo que eles querem, né, ter essa relação com o contribuinte e nada melhor do que colocar algo disponível para a gente já ir testando e validando essas regras de validação. Igual a Dani falou, é bem importante ressaltar que novas fases desse conformidade fácil vão vir. Então, o NFE e NFCE que não estão disponíveis lá vão vir. Conforme for saindo mais documentação técnica, mais campos, ajustes, o conformidade fácil, validador da reforma tributária também vai ser adequado. Então, imposto seletivo, as tabelas do imposto seletivo, tudo isso que a gente ainda está esperando, vão vir nesse validador. Então, é importante ir lá, acessar e prestar atenção nesses detalhes, né? Eu citei do validador porque as notas técnicas que a Leia comentou com a gente, né, dos demais documentos fiscais, teve esses ajustes e eles já estão implementados lá no validador, então vale a pena testar. Então, ajusta no seu sistema, testa lá, né? Ou testa lá, ajusta no seu sistema, que vai facilitar. Dá para fazer um depara mesmo, né? Você monta ali, simula, cria todo o cenário no validador e compara se tá igual, tá idêntico ali a ordenação, tudo certinho. Tá bem bacana. E aí, trazendo, já que a gente trouxe, né, o cronograma da NFE e da NFC, a gente também tem um cronograma para esses demais documentos fiscais, né? Isso, mas não é diferente, né? A gente já sabe ali que vai entrar, e outra coisa que a reforma tributária do consumo trouxe, ligada à simplificação. Tá vindo tudo junto para todos os documentos fiscais eletrônicos. Então, segue praticamente ali os mesmos prazos da NFE. Já estão todos implementados em homologação, esses documentos fiscais eletrônicos. 6 de outubro já vão estar disponíveis em produção. 1º de janeiro, não. 5 de janeiro também. Aí passa a ser obrigatório ali com o preenchimento das regras. Então, vai entrar tudo junto de uma vez, assim, ó. Dos documentos fiscais eletrônicos vigentes que nós temos hoje, né? Vai entrar nas mesmas datas. E aí, a gente não pode deixar de falar de um documento aí que a galera tá se incomodando aí, que é a NFC nacional, né? O padrão nacional, ela também teve atualização, foi publicado a última versão, a 003, que também substitui, né, as outras já publicadas, 001, a 002. Então, é essa agora que você tem que baixar, é essa que você tem que analisar, ver ali o que alterou. Que trouxe atualizações de campos, atualizações de regras, bastante atualização e também uma documentação técnica nova foi lançada já adequando ali aos padrões do IBS e CBS. O que a gente está esperando da NFC Padrão Nacional agora é a publicação do pacote de esquemas, que ainda não foi publicado, né? E também um cronograma mais detalhado, né? De ambiente de homologação, ambiente de produção. A gente já falou em outros episódios aí o quanto a NFC
nacional, né, o padrão nacional, tá dando dor de cabeça aí, porque são muitas prefeituras, são muitas adequações que às vezes ali no nosso dia a dia a gente acaba não pensando em como isso tudo vai gerar, né, como que a gente vai conseguir atender tudo isso. Você que emite nota fiscal de serviço em muitos municípios, né, acredito que essa dor tá te pertencendo ali, então saber um cronograma, ter a publicação desses pacotes de esquema seria muito válido aí pra gente começar a implementar. E vamos ter novidades então, né, Dani? Sim, mas perfeito seria se todos os padrões seguissem o nacional, né? Porque tem isso também. Nós temos ali, a gente está falando do padrão da NFSE nacional, mas a gente sabe que existem outros padrões também aí no mercado e que precisam disponibilizar, publicar as suas adequações. Então, como você falou, a gente tem a NT 003, a gente já sabe que vai ser publicada uma outra nota técnica. Ah, vou esperar. Não espera. Não espera, que a 003 já está bem completa. A 004 vai vir ali para trazer, refinar ali alguns ajustes, né? Esse cronograma também que você falou, sempre chega a dúvida, fala assim, tá, NFE, CT, a gente já entendeu, a gente já sabe que está lá no blog, eles falam assim, né, no blog da TecnoSpeed, mas é NFSE, eu falo, então, não tem. Mas eu tô vendo que eles estão melhorando ali, acho que eles estão um pouco mais atentos, óbvio, porque esses documentos fiscais que nós estamos falando até agora, quem cuida são os estados, é o encarte. NFSE está com a Receita, são auditores fiscais também, mas está com a Receita Federal do Brasil, então são órgãos diferentes, né? Então, não existe um padrão, uma pena, mas não existe, né? A gente tem que lutar com isso. E eles já estão mudando. Se você acessar hoje o portal nacional da NFE, antes você ia lá em documentação técnica, aí tinha tudo separadinho, né? O atual, o da reforma tributária, o XSD atual, tabela, estava tudo num lugar só. E agora já não, né? Agora eles já separaram documentação técnica, o que está ligado à reforma tributária, tabelas que foram publicadas. Então, essa disposição ajuda ali, né? A gente a verificar o que realmente mudou, né? Sim, então o portal já tá se estruturando e eu percebo essa reestruturação também nos documentos ali, nas publicações técnicas ligadas a NFSE nacional. E uma coisa que eu queria puxar aqui, eu sei que esse programa está ficando longo, mas vamos aproveitar e falar, a respeito de algumas operações que existem hoje que não atendem, né? Que a NFSE não atende ou atende, mas atende de um formato para o ISS, o que temos hoje de tributos, a lei do PIS/COFINS, mas para o IBS e o CBS ela não atende. Ou simplesmente não existe, como é o caso de água e saneamento. Nós não temos documentos fiscais hoje atualmente para água e saneamento, e a gente já sabe que isso vai existir, isso está sendo criado, está sendo passado ali para um detalhamento técnico ainda, eles estão entendendo como que funciona, como que vai ser, condomínios, porque assim, não é simples, né, a água e saneamento, falar assim, vou pegar a faturinha ali que o município emite, vou emitir uma nota agora de água e saneamento. Não, mas e os condomínios que têm registro de água separado? Né? E isso tem que estar na nota também. Porque aí não é uma só, e depois vai ser cobrado um condomínio. Não, tem que ir para o CPF ou o CNPJ, por conta do crédito presumido. Outra dor de cabeça, pedágio. Pedágio também, a gente já sabe que vai ter um documento fiscal provavelmente muito parecido com a NFSE, né, que é de serviço, mas vai ser de uso exclusivo para os pedágios. Por quê? Uma praça de pedágio, ela vai do município X no estado Y até o município Z do estado A. Ela contempla todo aquele trecho. Como que vai ser feita a distribuição desse IBS, dessa CBS? Né? Então, assim, são muitos estudos que estão sendo feitos. A gente já sabe também do BPE aéreo, né? Vai ter o bilhete de passagem eletrônico hoje, que é usado no transporte metropolitano, intermunicipal, ele não atende o aéreo. Quem viaja aí de avião sabe que a gente não tem um documento fiscal eletrônico. Então, isso são coisas que não conseguiram adaptar ali, né? Em nenhum documento fiscal existente hoje, tá? Isso eu posso falar com propriedade ali, que foi feito esse estudo realmente da regra de negócio. Não foi possível adaptar em uma NF3E, tipo água e saneamento, mudar a energia e colocar ali também, porque é fatura, ou numa NFCom,
pedágio não conseguiu ser implementado ali na NFSE, então vai ter campos da NFSE e campos e regras específicas para o pedágio. Então, tudo isso está sendo estudado. Quando vai ser publicado? Não faço ideia. Provavelmente ano que vem. Né? Porque vai começar a entrar esses campos, esses grupos, e essas empresas vão precisar desse crédito, né? Exato. Então, vai ter que sair na correria aí para conseguir implementar esses novos documentos fiscais para ter a possibilidade de crédito, né? Isso. E como 2026, ele é um ano teste, que não tem ali não vai ter o pagamento, né? Não vai ter como pagar o imposto, não vai ser cobrado, a não ser que não emita o documento fiscal, né? Como eu falei. Então, o que os auditores falam? Então, o que tem hoje documento fiscal eletrônico precisa se adequar para 26 e fazer os testes. Esses documentos que eu falei aqui para vocês, e tem outras particularidades também, com operações financeiras e tudo mais, eles ainda estão estudando, está em fase de estudo. Provavelmente ano que vem vai ser publicado, vai ter prazo de homologação, vai ter prazo de produção, porque 2027 nós não teremos mais PIS/COFINS, serão extintos e teremos a CBS. E aí vai ter que ter esses documentos fiscais. A gente fala ano teste, mas é ano teste tanto para as empresas quanto para o fisco. Com certeza. Exatamente. É o ano do refinamento ali da base de cálculo, da alíquota, né? E até mesmo do entendimento um pouco mais aprofundado das regras de negócios das empresas, de como se adequarem e atenderem as particularidades ali, também as exigências da reforma. Então, a gente fez aqui um overview para vocês das notas técnicas de demais documentos, da NFC Nacional, que vai vir coisa nova aí, a gente já está esperando, e também desses novos documentos fiscais que a gente está esperando também essa documentação, esses prazos para a gente começar a se adaptar, que são coisas que a reforma tributária está trazendo para a gente, né? Em outros programas a gente também já falou isso, que a reforma tributária não é apenas movimentações somente no documentos fiscais, ela está trazendo muitos processos, muitas coisas que antes a gente não via e a gente vai ter que prestar atenção para conseguir se adequar e conseguir fazer essa orientação correta ali para você que tem seu RP, conseguir também encaminhar correto seu cliente a fazer esses ajustes nos processos que eles têm ali, né? Antes de a gente seguir para o próximo assunto, eu queria falar um pouco do nosso Tecno Update, que é o maior evento de tecnologia da TecnoSpeech. Esse evento, ele junta ali maiores gestores de software para conseguir fazer network, falar de temas importantes, dores também de gestores, compartilhar conhecimento e, claro, não tem como deixar de falar da reforma tributária no Tecno Update. Então, você vai encontrar muita coisa lá. Então, não deixe de se inscrever, você que nos acompanhe, clique no link, dá uma olhada, vê os materiais que a gente já tem divulgado, porque o Tecno Update 2025 promete muita coisa. E para a gente fechar o assunto de hoje, não tem como falar de algo que complementa tudo isso, né? Complementa documento fiscal, complementa regulamentação, que foi o Informe Técnico 2025-002, que ele traz, né? Já tinha as suas primeiras publicações de versão dele, falando sobre a tabela de classificação tributária, o Secres-Trib, e também dos indicadores de CST. Essa última versão, ele trouxe finalmente, né, o esperado por todos nós, que são a classificação do crédito presumido do IBS-CBS. Era tudo que a gente queria, Dani? Sim, a gente precisava da publicação dessas tabelas e são realmente importantes para dar ali continuidade na parte de homologação. Então, como vocês viram, é uma nova numeração do Informe Técnico, né, 2025-002. Então, ele anula o que foi publicado ano passado, 2024-001. Essas tabelas serão atualizadas e conforme saírem as novas versões, serão através desse informe técnico que elas serão faladas. Então, temos ali a tabela de CST, Seclas-Trib, temos também a tabela de crédito presumido. Falta ainda a tabela de CST e Seclas-Trib do imposto seletivo. Isso também provavelmente vai sair para o ano que vem, porque o imposto seletivo ele vai entrar em obrigatoriedade somente em 2027, tá? Então, essa tabela ainda está faltando ser publicada. E não vai ser a mesma tabela do que tem hoje para o IBS e CBS. A gente já sabe que será novas tabelas. Tem campos separados dentro do layout do documento fiscal eletrônico, né? Então, serão tabelas diferentes. E aqui, só falando rapidamente,
A Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, se você entrar lá no portal do DFE, você consegue ter acesso a essas tabelas sem precisar fazer o download. E a gente já sabe de uma implementação futura que vai vir para essas tabelas, onde a gente vai conseguir filtrar. Porque tem um menu lá em cima, e, por exemplo, você começa a descer ali, subir a tela para buscar o CST, e às vezes você se perde, porque lá tem lá, se exige o grupo de IBS-CBS, se tem redução de alíquota, se tem tributação regular, se exige, né, no preenchimento do documento fiscal eletrônico. Então, vai existir um filtro ali. Eu achei isso muito bacana. Eles vão estar atualizando ali nas próximas versões, a gente vai conseguir filtrar ali também. Porque hoje, para fazer o filtro, você tem que ir lá no portal fazer o download, da né? NFE, fazer o download da tabela, abrir ela no Excel, ali no XLS e conseguir fazer esses filtros, né? Essa tabela dinâmica que a Dani citou pra gente, ela também é do projeto Conformidade Fácil, né? Ela veio aí para também ajudar a gente visualizar de uma maneira mais ampla a classificação tributária e o CST. Rotineiramente, tanto eu como a Dani recebe a seguinte questão, né? O CFLP, o que vai acontecer com o CFLP? Gente, ó, o CFLP ele vai existir enquanto o ICMS existir. Depois disso, a gente vai ter essa classificação. Em várias lives, em vários detalhamentos que a Receita abre pra gente, a classificação tributária ela está sendo planejada pensando na lei da reforma tributária para atender essas operações que existe hoje, né? Então, estruturar isso no seu software é crucial. Então, antes a gente via, né, o CFLP, e depois a gente analisava o CST. O que eu vejo hoje, analisando a lei, verificando tudo que está vindo de alteração. A classificação tributária, o C-Class-Trib, ele vai ser o princípio da sua tributação. E após isso, você vai conseguir amarrar o CST, se tem crédito presumido, se é tributação regular, se é compra governamental. Vão ter grupos específicos para você conseguir fazer isso com base na sua classificação tributária correta. Se você não tem isso claro no seu software, no seu RP, você não vai conseguir seguir com as demais operações para IBS, CBS. Então, a classificação tributária ela é muito importante. No projeto Conformidade Fácil, essas tabelas dinâmicas que estão disponíveis na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, ela tem um layout muito válido para você conseguir verificar como pode até mesmo ficar isso no seu software, né? Porque tem a disposição ali da classificação, você consegue ver que CST abrange aquela classificação e quais grupos ela vai determinar para você fazer esse preenchimento. Então, visualizar isso com carinho, visualizar isso com atenção, pode fazer a diferença no seu software, né? Exatamente. Eu falo, como você disse, até 31 de dezembro de 2032 teremos o CFOP. O que vai ter depois? A gente ainda não sabe. Falam que serão extintos, mas a certeza a gente só vai ter lá e vamos deixar para sofrer lá. Ou não, né? Mas as regras ainda elas vão depender da operação, né? Eu vejo que os RPs eles ainda precisam olhar para a operação. Compra, venda, transferência, remessa, retorno. Então, essas operações, elas precisam existir ainda, mas as regras fiscais, como você disse perfeitamente, a minha visão também é essa, elas precisam partir do C-Class-Trib. Né? Não vai ter mais, olha que legal, não vai ter mais particularidade de estado. Eu tô aqui no Paraná, vou vender lá pro Mato Grosso. Como que é a tributação? Qual que é a alíquota? A gente não, né? Não vai ter mais tantos detalhes assim. Mas a correta utilização do C-Class-Trib faz com que evite fiscalizações futuras pelos GNRE, então, tá perto do fim. Até 30... Talvez a GNRE ainda entre ali 33, não sei se tiver alguma coisa para fazer de dezembro, mas... Depois é apuração assistida, não vai ter como fugir dela. Depois é só apuração assistida, aí esquece GNRE. E não se esqueçam, por favor, que até 2032 os grupos de ICMS terão que ser informados nos documentos fiscais eletrônicos. Não dá um del lá no banco de dados, deleta tudo lá. Apaga não. Até os documentos que forem emitidos até ali o final de dezembro de 32 eles precisam, né? Que aí finaliza, pelo menos é o que está previsto, o final do período de transição. E aí 33 é só IBS, CBS e IS.
Então, por isso que a gente organizou aqui para falar da tabela de classificação, desses indicadores, da tabela de crédito presumido, porque realmente ela faz essa amarração para a gente conseguir testar as regras de validação, né? Então, a gente não pode deixar de falar, né, Leia, que essas novas notas técnicas, essas tabelas, o projeto Conformidade Fácil, eles trazem desafios mesmo para que os RPs, ali, os gestores de software, façam essas adequações, né? Com certeza. E algo que a gente não citou, mas é um ponto de atenção, é o volume das notas que vão dobrar. Uhum. Sim. Né? Para você, ali no e-commerce, a gente precisa emitir uma nota do pagamento e uma nota ali da remessa, do envio ali, né? Da mercadoria. Então, imagina o quanto isso vai ter uma mudança de cultura, né? Sim. Principalmente ele. Então, a gente sempre orienta, gente, não fica só no que tá ali, vai procurar informação, procurar se capacitar, como que vai ser essa questão ali dessa mudança mesmo dos novos impostos. Precisa ter aquela mudança virada de chave, né? Uhum. Tanto no software, como no conhecimento ali da aplicação disso tudo. Então, vai precisar estar atento tanto na mudança ali para seu RP sempre estar atualizado com os novos campos. A gente já falou que o ano teste, a gente já se prepara que vai ter novos campos, vai remover campo aí que a gente às vezes vê que é redundante, que vai ter informação que outros eventos vão suprir ou vice-versa. Uhum. A gente vai adequando conforme os cenários vão surgindo, né? E para você que nos acompanhou até aqui, né? Eu queria agradecer. Foi muita coisa, né? Eu compreendo que bastante informação, vale a pena parar o vídeo, ver de novo, acompanhar, fazer os detalhes técnicos, ter junto a nota técnica ali. E foi um prazer, Leia, ter a sua ajuda aqui, falando dos novos grupos, também falando dessa aproximação que a TecnoSpeed está tendo, em também acompanhar e tá tudo certo com os nossos produtos. É muito bom contar com a sua participação. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês e podem contar comigo. E a Dani também, toda vez que eu e a Dani vem aqui, parece que juntas, né? Parece que o comprometimento fica maior, né, Dani? Parece que a gente quer trazer mais novidade e o programa fica grande, né? Exatamente, eu até ia falar sobre isso. Nós fizemos um programa hoje bem completo, porque a gente falou de todos os documentos fiscais eletrônicos. Parece que a gente está num meet aqui de alinhamento nós duas, tá? Foi mais ou menos isso que nós fizemos aqui. Agradeço o convite, é uma honra sempre poder estar aqui contribuindo com o Fisco for Dev. E eu gostaria de agradecer também, aproveitar a oportunidade e agradecer a você por ter assumido como host esses meses, né? Acho que são 4 episódios. Uhum. Enfim, parabéns. E muito obrigada por ter assumido ali como host o Fisco. É muito bom quando a gente tem aqui, consegue trazer pessoas que agregam, né? Então, todo dia ali com a gente, o episódio ele fecha com algo maior que a gente quer trazer para vocês, né? E as coisas que a gente não consegue trazer ou que faltou espaço, você pode acessar o blog da TecnoSpeed. Lá a gente tem vários artigos que te atualizam da reforma tributária, com temas importantes e também de tudo que a gente viu aqui, das notas técnicas, das tabelas, do validador, do projeto Conformidade Fácil. Todos os artigos estão publicados lá no nosso blog, então vale a pena conferir. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você também pode acessar o fórum da Casa do Desenvolvedor. Lá você consegue acessar tópicos do nosso fórum Fisco for Dev e colocar suas dúvidas, compartilhar alguma experiência, é essencial também acessar, tá? E claro, não deixe de acompanhar os próximos episódios, que a gente vai sempre estar atualizando com as novas versões das notas técnicas, trazendo discussões especiais como essa. E claro, nos acompanhe nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Além de verificar as atualizações, lá também a gente vai trazer sempre como está o nosso Tecno Update 2025. Como estão as palestras, como se inscrever, como participar. Então não deixe de nos acompanhar. E até a próxima!